Número 15. Tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada por bactéria. Afeta geralmente os pulmões, embora possa também afetar outras partes do corpo. A doença é transmitida por via aérea, quando as pessoas com tuberculose ativa nos pulmões tossem, cospem, falam ou espirram. Os primeiros casos de tuberculose datam de mais de 5.000 anos antes de Cristo, segundo evidências arqueológicas em múmias egípcias. Em 2016, ocorreram em todo o mundo mais de 10 milhões de casos de tuberculose ativa, tendo sido a causa de cerca de 1.300.000 mortes. Número 14. Malária. Malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos fêmeas infectados por um tipo de protozoário. Desde 2700 a.C., na antiguidade chinesa, são encontradas referências a características da malária. Algumas evidências sugerem que pode ter tido a sua origem em gorilas. Em 2016, ocorreram em todo o mundo 216 milhões de casos de malária, que se estima terem causado 731.000 mortes. Número 13. Varíola. Varíola é uma doença altamente contagiosa. A infecção nativa foi erradicada. Nenhum caso de varíola ocorreu no mundo desde 1977, em razão da vacinação mundial. Mas ainda há preocupações quanto ao uso bioterrorista, por existir o vírus armazenado para pesquisa. É desconhecida a origem da varíola, mas há uma suposição de ter surgido na Índia. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias datadas do século III. Estima-se que ao longo do século XX, a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Número 12. Tifo. Tifo é o nome genérico de várias doenças infectocontagiosas causadas por bactérias. A maior parte dessas bactérias se desenvolve em animal e é transmitida ao homem pela picada de insetos infectados, geralmente piolhos, pulgas de ratos e os carrapatos. A infecção ocorre especialmente em áreas geográficas com mais condições sanitárias e de higiene e com grande aglomeração de pessoas, como campos de refugiados e prisões. A primeira descrição de tifo foi dada em 1083 na Itália. O tifo causou 3 milhões de mortos na Europa Oriental e Rússia de 1918 a 1922. Número 11. Peste negra. Também conhecida como peste bubônica, grande peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A peste negra tem sua origem na China. A doença é geralmente presente em pulgas transportadas por ratos. Acabava transmitindo para as pessoas quando eram picadas pelas pulgas. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea. Uma curiosidade é que no século XVII, os médicos que cuidavam das vítimas usavam máscaras que tinham a aparência de um longo bico de pássaro, mas não se sabia o motivo disso. Número 10. Febre amarela. A febre amarela é uma doença viral aguda causada pelo vírus da febre amarela. O vírus é transmitido pela picada de um mosquito fêmea infectado. Estudos genéticos demonstraram que esse vírus surgiu na África há cerca de 3.000 anos e chegou no Brasil nos navios que traziam escravos para trabalhar nas minas e na lavoura. A primeira referência à febre amarela no Brasil foi em 1685. Em cada ano, a febre amarela causa 200.000 infecções e 30.000 mortes, das quais cerca de 90% ocorrem na África. De julho de 2017 a junho de 2018, 1.376 casos de febre amarela e 483 mortes foram registrados no país. Atualmente, 33 municípios ainda têm circulação do vírus. Número 9. Cólera. É uma doença bacteriana que causa diarreia grave e desidratação, normalmente transmitida pela água. Estima-se que a cólera tenha afetado 3 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Originária da Ásia, se espalhou para outros continentes a partir de 1817. Chegou ao Brasil no ano de 1885. No Nordeste brasileiro, houve uma epidemia entre 1991 e 2000, com mais de 150.000 casos e mais de 1.700 mortes. O risco de contração de cólera é maior logo após emergências, como o terremoto que devastou o Haiti em 2010.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos há de 1.400.000 a 4.300.000 casos de cólera e de 28.000 a 142.000 mortes no mundo devido a essa doença. Número 8. Gripe espanhola. No dia 4 de março de 1918, um soldado da base militar de Fort Riley, nos Estados Unidos, ficou de cama com sintomas de uma forte gripe. Naquela semana de março, mais de 200 soldados também adoeceram, e em apenas 14 dias, mais de 1.000 militares foram parar em hospitais. A doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com os soldados americanos que embarcavam para a Europa, e de lá ganhou o mundo. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas e matou de 50 a 100 milhões. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e foram cerca de 35.000 óbitos. Número 7. Gripe suína. A gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919. Ela é causada pelo vírus H1N1, que começou em porcos, mas a transmissão é feita de pessoa para pessoa. Em 2009, houve uma pandemia de uma variante da gripe suína, cujos primeiros casos aconteceram no México e depois se espalhou pelo mundo. A pandemia durou de janeiro de 2009 a agosto de 2010. Estima-se que 700 milhões de pessoas foram contaminadas e 151.700 pessoas morreram, sendo 2.000 no Brasil. Número 6. AIDS. A AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença infecto-contagiosa que leva à queda da imunidade do corpo humano. Acredita-se que os vírus HIV-1 e 2 tenham se originado em primatas no centro-oeste africano. A doença foi identificada em 1981, mas ela é muito mais antiga. O mais provável é que tenha começado por volta de 1930. Somente em 1987 foi criado um medicamento para isolar o vírus. Estima-se que 74.900.000 pessoas foram infectadas pela HIV desde o início da epidemia até o fim de 2018. Em torno de 37.900.000 pessoas vivem com a doença no mundo. Número 5. Sarampo. Sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus. Surgiu em 1968 e já foi uma das maiores causas de mortalidade infantil. Estima-se que em 1980 a doença tenha causado 2.600.000 mortes. O Brasil está na lista dos países mais afetados. Neste ano de 2020, foram confirmados 338 casos de sarampo em 8 estados. As pessoas geralmente só contraem a doença uma única vez na vida. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Número 4. Ebola. Foi identificado pela primeira vez em 1976 em regiões do Sudão e da República Democrática do Congo, ambos países do continente africano. Acredita-se que uma espécie de morcego seja a transmissora do vírus. Em 2014, foi o maior surto de ebola já registrado. Foram 7.178 casos da doença na África, com 3.338 mortes. Dia 1º de junho desse ano de 2020, foi confirmado um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. Foram confirmados 9 casos, 5 morreram, mas tudo indica que o surto está sob controle. Número 3. Gripe aviária. Conhecida popularmente como gripe do frango, é a doença causada por uma variedade do vírus influenza H5N1, hospedado por aves. Ela foi identificada pela primeira vez na Itália no século XIX. Acredita-se que a gripe só infectava aves até que os primeiros casos humanos foram detectados em Hong Kong em 1997. A H5N1 já infectou dezenas de milhões de patos, gansos, galinhas e outras aves, e em torno de 606 pessoas, das quais 357 morreram. As aves e as pessoas se infectam por inalação ou ingestão do vírus presentes nas fezes e secreções das aves infectadas. No final de 2003, foi identificado um surto de gripe aviária em frangos na Coreia do Sul, que durou até setembro de 2004. Entre 2003 e 2007, mais de 20 países da Ásia, África e Europa registraram casos de gripe aviária em animais, e aproximadamente 1,5 milhão de aves foram sacrificadas para a prevenção da disseminação do vírus.
Número 2. SARS. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, apareceu em 2002 na China. É uma doença respiratória viral causada pelo SARS-CoV, da família do coronavírus. Essa doença se espalhou pelo mundo em alguns meses, embora tenha sido rapidamente contida. Causou um surto global relacionado a viagens, com 8.098 casos e 774 mortes confirmadas. É provável que o SARS tenha sido um vírus animal que se adaptou à transmissão entre humanos. Número 1. Covid-19. Não poderia deixar de falar da atual pandemia de Covid-19, onde os sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. É uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Surgiu em setembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan, e se espalhou por todo o mundo. Os primeiros casos foram associados ao mercado público de frutos do mar em Wuhan. A transmissão acontece por meio de contato próximo, espirro ou gotículas de saliva. Até a data desse vídeo, foram confirmadas 710.887 casos de pessoas contaminadas e 37.312 mortes no Brasil. E no mundo, são 6.799.713 pessoas contaminadas e 397.388 mortes, fora os casos que não foram registrados.